Meu filho, minha filha, o Brasil é a nossa casa. E o pai de uma família que ama seus filhos deve zelar por ela com firmeza e amor. Por isso, o governo não descansará enquanto houver injustiça social. Será que eu poderia ser uma presidenta? Será que eu poderia estar governando o Brasil no Estado Novo? Só que não. Essas são palavras do Getúlio Vargas. Vamos então falar da terceira fase da Era Vargas, a fase do Estado Novo. Partiu! Quando a gente fala de Estado Novo, eu já vou ser direta com você. Você tem que lembrar das marcas. Todo e qualquer governo, ainda mais da nossa história, você tem que lembrar do plano de governo. Nesse caso, foi um golpe, não tinha bem um plano, mas as marcas. As marcas o quê? Políticas, econômicas e culturais. Vou começar pela cultural. Sabe Senai? Já ouviu falar de Senai? O que será que é isso? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Daí você se pergunta, né? Por que o Brasil tem esta fama tão tecnicista? E as pessoas costumam ligar isso só ao regime civil-militar, assim como a censura, ainda falando de cultura, existia na época do Estado Novo o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Tudo isso, gente, já estava lá nessa fase ditatorial. Ah, mas professora, o Vargas, ele vai promover a industrialização. Sim, acabei de falar do Senai de 1942. Ele também vai promover, professora, a cultura brasileira. Concordo. Só que aquela cultura brasileira, aonde tem um patriotismo exacerbado, um nacionalismo, um tradicionalismo, sem chance para o debate. E, né, bem ou mal, pelo menos ali houve essa valorização da nossa cultura. Em especial porque em 38 ele vai criar o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Falando em criações, agora que eu citei algumas culturais, porque o nosso objetivo é entender o Estado Novo, e vou repetir para você: entender um governo é entender as marcas. E jamais a gente deve desvincular a nossa história com a história geral, que é isso que faz toda a diferença. E estamos falando de Estado Novo, que vai de 37 a 45. Quando a gente fala de marcas econômicas, são três as principais do Estado Novo que vão fazer completa diferença. Por quê? Porque a gente ainda estava se arrastando para fora daquela república do café com leite, daquela super dependência agroexportadora. E aqui você vai ter a criação de grandes estatais, três principais: a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia de Mineração Vale do Rio Doce e a famosíssima Companhia Siderúrgica Nacional, feita com recursos norte-americanos, quase feita com recursos germânicos. Germânicos, professora? Mas espera aí, o Vargas ele é contemporâneo ali, né, de Vargas, porque o Vargas ele chega ao poder de Hitler. Vargas contemporâneo de Vargas foi ótimo, né? De Hitler. O Vargas ele chega ao poder em 33. Não, esse é o Hitler. O Vargas chega em 30. Peraí, ele chegou antes? Sim. Só que o Vargas, ele começa com os golpes dele quando? Em 34, vamos ser bem sinceros, vou até descontar a Revolução, porque ali a Constituição vai dar um mandato para ele. Em 37, daí a coisa já é mais descarada mesmo, né? Legal. Outra coisa que eu tenho que saber, se eu estou falando aqui dessas marcas, e se você for passear em qualquer lugar aí que tenha, né, algumas pessoas mais idosas, vai ser bem difícil você encontrar alguém que fale mal, porque a imprensa ela era censurada e você só tinha ali, né, notícias boas, sempre exacerbadamente valorizando. Não estou dizendo que não teve, mas as benfeitorias, como por exemplo em 43 tem a CLT, é aí que vai começar a questão do descanso semanal remunerado, o trabalho infantil e o trabalho feminino também vão estar regulamentados. Bacana.
Só que na educação, né, você vai ter essa cultura do pai dos pobres não acontecendo só na cabeça dos adultos via rádio. Não era só com a Hora do Brasil, sim, era a Hora do Brasil. E esse programa ele já existia antes do Vargas estar nessa fase da ditadura do Estado Novo. É só em 71 que vai virar a Voz do Brasil. Sabe aquele trecho que eu li para vocês? Aquilo lá é um trecho de uma fala do Vargas. O Vargas ele falava diariamente com os brasileiros pelo rádio na Hora do Brasil. Então eram as cartas ao povo. Eram textos mais informais, aonde ele supervalorizava as medidas do governo, aonde ele exaltava, né, o patriotismo, o nacionalismo, a moralização e às vezes até parecia um membro da família, contando histórias da infância dele, dando dicas de, né, criação de criança, afinal de contas ele tinha 5 filhos, contando causos da sua infância, um íntimo da galera. Não é de se surpreender que no dia 1º de maio, nas comemorações do Dia do Trabalhador, as pessoas elas brigavam para ter um retrato do pai dos pobres, ainda mais se fosse autografado. Bom, nessa fase do Estado Novo, que eu acabei de citar para vocês, mudanças culturais e mudanças econômicas, também temos que falar de políticas. E é aqui, em especial, que vem aquele paralelo. Política nacional, política internacional. O que está rolando no mundo? A gente sabe que em 37 ele dá o golpe do Estado Novo, lá no final de 37, certo? Em 38, no mundo, vamos fazer uma conexão, vai estar acontecendo a Conferência de Munique, aonde o amiguinho Hitler, sim, amiguinho dele, do Vargas, compartilhavam várias coisas, tipo o antissemitismo, tipo o pensamento antidemocrático, tipo o pensamento anticomunista, tudo isso. Só que assim, né, o nome Estado Novo não é inspirado na Alemanha nazista. Não, é inspirado em uma outra ditadura fascista bem anterior. É um plágio descarado. É o Estado Novo de Salazar, lá em Portugal. Outro ditador que ele compartilhava demais, né? Essa ideologia. Mas ele, como um dos seus ministros militares, futuro presidente, o Dutra, eram germanófilos e, inclusive, estavam trocando muitas figurinhas, figurinhas militares de treinamento. Em 38, na Conferência de Munique, ou seja, na Alemanha, o Hitler ele vai estar conseguindo um plano dele, que ele escreveu lá no livro dele, né, o Minha Luta, que era aquele espaço vital da raça ariana. Ele vai conseguir, com a interferência, né, vamos dizer assim, com a arbitragem, naquele momento da Liga das Nações, uma instituição criada no final da Primeira Guerra Mundial, que os Sudetos, que era uma partezinha da Tchecoslováquia, ficasse para ele. Até porque a Tchecoslováquia ela nasce no final da Primeira Guerra Mundial, pegando territórios do antigo Império Alemão, que foi derrotado. E agora ele vai pegar de volta, dizendo, né, usando a desculpa lá, que tinha 3 milhões de membros da raça ariana. Ele não contou que também tinham as reservas minerais importantes para ele. E o Vargas aqui no Brasil acho o máximo. E na imprensa que ele controlada, tipo, super legal. Olha lá que bacana. Olha como o nacionalismo é top. Olha como esse cara é top. Bom, esse cara, naquele mesmo ano ali, ele vai ser capa da revista Times. O homem do ano. Alguns meses depois ele quebra, tá? Ele assinou um tratado, ele quebra, ele disse que ia ficar só com os Sudetos, e a gente sabe que o Hitler não tem palavra. Pois é, daí fica feio, né? O Vargas deu tanta moral para ele. Ah, mas o Vargas não está se preocupando com isso, não. Por quê? Porque ele controla a imprensa, ele controla os livros. Imagine as crianças, gente, elas abriam seus livros didáticos, na contracapa tinha lá um desenho colorido, maravilhoso, do papai Getúlio Vargas, um discurso para as crianças. No meio do conteúdo também tinha isso. Então, era uma lavagem cerebral, muitas campanhas, era o tempo todo, né? Sim, era uma ditadura. E essa ditadura tão germanófila vai chegar num ponto que não dá para ficar sendo amante de um, mas também ter ali um contatinho do outro. E esse outro era quem? O nosso vizinho, Estados Unidos, e que naquele momento era governado por Franklin Delano Roosevelt, que aliás tem uma mulher maravilhosa. E um nome lindo, né? O nome da minha filha, Eleonor. A minha filha é Eleonora. Se quiser, eu posso fazer um vídeo da Eleanor Roosevelt. Maravilhoso. Só escrever aí para mim que eu vou gostar bastante.
Mas continuando, o Vargas e os Estados Unidos. O presidente Franklin Delano Roosevelt, naquele momento, estava se aproximando, né? Estava abandonando a política do seu tio-avô, que foi a política do Big Stick. Big Stick. Então, porretão ali, né? Mandava na América Latina os interesses norte-americanos que eram prioritários, mas isso foi na primeira metade, lá no começo do século XX. E a gente já está quase entrando aqui na segunda metade. Por quê? Porque eu já estou aqui em 1940. E essa, né, o Vargas, como ele tem várias transformações, uma coisa ele não se transforma, ele é nacionalista, ele fica ali priorizando os interesses do Brasil, que naquele momento a Alemanha tinha muito a oferecer e ele ideologicamente tinha ali a sua proximidade, mas por que não escutar as vantagens que o outro tem a oferecer? E essas vantagens que o outro tinha a oferecer tinham um preço. Até porque os Estados Unidos tinham muito claro quem eram seus aliados e não poderiam jogar ali dos dois lados, sabendo que eu acabei de citar que o Hitler quebrou, né, rompeu com a sua palavra. E quando Vargas então vai assinar na conferência do Potegi, lá em Natal, tá, no Rio Grande do Norte, essa aliança com os Estados Unidos, aonde eles estabelecem, né, que eles vão lutar do mesmo lado ou não vão lutar, que seja. Aí, gente, já era, né? Já era, vão ter ataques de submarinos nazistas e submarinos fascistas italianos aqui na nossa costa, e mesmo assim o Vargas ele vai procrastinar. O Vargas ele vai, né, tentar ali fugir da raia. Então, tem os ataques, não quer dizer que logo na sequência vai ter a declaração de guerra. Demora. Os ataques eles começam ali no final de 40, 41, e daí você vai ter a declaração de guerra no final de 41, daí você vai ter a organização da FEB, daí depois é que você vai ter o envio da FEB. E o envio da FEB só acontece em 44, nos 5 minutos do segundo tempo. O que é a FEB? A Força Expedicionária Brasileira. Que não, o símbolo não era uma cobra fumando. Mas é que foi tanta enrolação entre os torpedeios e o efetivo desembarque de tropas brasileiras lá em Nápoles, na Itália, no Teatro de Operações da Itália, que, né, começaram a fazer piada. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrando na guerra. E os pracinhas não perderam tempo, né? O brasileiro ele é muito divertido até nesses momentos trágicos, aonde eles falaram, beleza, então esse é o nosso lema, esse é o nosso símbolo, e acabou virando um símbolo informal da FEB. E apesar, né, de todos os pesares, treinamentos que não foram lá, aquelas coisas, tem alguns vídeos aqui no meu canal sobre histórias interessantes da FEB, são infinitas essas histórias. Apesar do desvio de verbas para os uniformes, aonde o primeiro escalão, quando desembarca na Itália, gente, o uniforme ele era meio acinzentado, meio verde, e os civis italianos, quando olharam aquele bando de soldados, né, junto com os americanos, pensaram, meu, isso aí é prisioneiro alemão, Tedeschi, Tedeschi, começaram a jogar pedra, merda, tudo que tinha pela frente. Por quê? Porque achava que era, na verdade, nazista, e era mais uma tropa que estava ingressando ali do lado dos aliados para tirar, para desnazificar, para matar nazistas na Itália e também os fascistas. Com tudo isso, ainda assim, a FEB fez maravilhas. Até hoje homenageada dentro da Itália. Fez a diferença em várias batalhas, aonde as principais são Montese, Monte Castelo e Fornovo. Tem homenagens pelo Brasil inteiro, mas deveria ter mais. Sabe por quê? Porque quando termina a guerra, que teve toda essa enrolação durante o Estado Novo, era uma contradição, né? O Vargas enviando brasileiros para lutar contra o Hitler, sendo que até pouco tempo atrás ele tinha mandado brasileiros para ser treinado, para assistir treinamentos, né, do exército nazista, sendo que o Vargas ele tinha viajado para a Itália, ele tinha confraternizado com Mussolini, ele tinha encomendado um busto dele com o escultor oficial do Mussolini. E agora ele é inimigo? Nossa, mas faz tão pouco tempo eles estavam ali, né, de chamego. Que estranho. E essa contradição é óbvio, né? Pesa para Vargas. Tanto é que quando acaba a guerra em 45, vai demorar para o Vargas, né, autorizar que as tropas voltem. E quando as tropas vão voltando bem minguado, vai ser muito curto
um momento de reconhecimento, de heroísmo desses brasileiros que lutaram na Itália. Porque na sequência, depois de alguns desfiles, depois de poucos contando no rádio o que fizeram, o que não fizeram, houve a desmobilização da FEB, ou seja, puf, desaparece com essa força expedicionária brasileira. Ela deixa de existir. Devolvam uniformes, devolvam insígnias, e é assim, né, meu amigo? Escolhe. Você quer ficar aí no exército, você quer voltar para a tua vida civil, mas não tinha nenhum tipo de auxílio, não teve tratamento psicológico, nem tratamento médico direito. E ao longo, né, de alguns anos, uma década, na verdade, pós-guerra, você vai ter tristes histórias de pracinhas. Pracinhas são aqueles que não são oficiais, tá? Soldado, cabo e sargento tentando vender as suas condecorações militares na rua. E descobriram, muitos descobriram que elas inclusive eram falsas. Elas não eram feitas do metal precioso que precisava. Sim, teve corrupção. Nossa, ó, temos muito na nossa história e começa lá na fase colonial. Em alguns lugares, por exemplo, na cidade que eu moro, você vai ter a organização, né, dos febianos para ajudar ali os seus irmãos de armas e hoje, né, esse local que ajudava os ex-pracinhas com atendimento odontológico, com, enfim, outros atendimentos médicos e até alojamento, que era a casa do expedicionário, hoje aqui em Curitiba é um museu do expedicionário, inclusive mantido aí pela própria organização, né, dos ex-combatentes. Então tentaram apagar a história desses pracinhas e, apesar do Vargas ter feito uma, não foi a única, né? Ele tem vários méritos e também muitos deméritos. No final das contas, ele percebeu que todos os estratagemas estavam contra ele. Outra coisa, então, para finalizar aqui o entendimento sobre o Estado Novo de Vargas, resumindo, além das mudanças políticas, econômicas e culturais, é você entender como que essa fase fechou, porque tá difícil fechar, né? E o Vargas, ele é aquele cara que era uma frase dele, né? Deixa como é que tá para ver como é que fica. E ele percebendo que ia ficar ruim para ele mesmo vai anunciar lá no finalzinho de 45 que não é mais necessário. Que lá em 37 ele fez o esforço, o sacrifício de ficar no poder, de revogar a Constituição de 37 e outorgar uma nova, não esqueça, não podemos esquecer, está valendo aqui uma Constituição, uma ditadura, e não é igual lá a primeira fase da Revolução, que ficou 4 anos sem Constituição. Não, temos a polaca, uma Constituição inspirada na polonesa, extremamente autoritária, e polonesa por quê? Porque era extremamente anticomunista, que era a coisa que o Vargas, né, uma das coisas que o Vargas mais odiava. E o Vargas então fala: não, peraí, vamos chamar eleições, pode voltar a ter os partidos, porque ele vai fechar. Acabou o pluripartidarismo, até a ação integralista brasileira que ele tinha apoiado lá, tudo isso. Não tinha partido no Estado Novo, não tinha nem bandeira dos estados, que ele mandou queimar essas bandeiras, para ter só a bandeira nacional. E ele mesmo, né, vai organizar um partido, estar também ligado a outro partido, que é para estar sempre, né, em todos os times, daí tá sempre ganhando, que vai ser o PTB e o PSD. E o partido de oposição a Vargas vai ser a UDN. Essa é a chave, gente. Começa aqui essa disputa partidária no Brasil, então a nossa história, né, dessas disputas que é cobrado de você no vestibular é pós 45. Saiba essa tríade de partidos que vamos dizer que é o meio, e daí uma esquerda naquele momento e uma direita naquele momento. O meio seria o PSD, a esquerda seria o PTB, se fala esquerda, mas o Vargas era anticomunista. Gente, não liga ao comunismo, liga à esquerda original, vamos dizer, lá da Revolução Francesa, que é ser mais apoiador das causas populares. E a outra, mais apoiador das causas, né, de elite, intelectuais, enfim, tradicionais conservadoras. E nessa disputa de partidos, ele mesmo não vai sair candidato a presidente. E, né, depois de 15 anos consecutivos, é óbvio, com toda aquela lavagem cerebral que eu acabei de comentar para vocês, os próprios trabalhadores vão organizar o movimento queremista. Queremos Getúlio Vargas, saem às ruas, fazem manifestação. O Vargas, gente, ele vai dar anistia a todos aqueles, né, que foram presos durante o Estado Novo, porque também temos que lembrar, ele, né, instituiu a Lei de Segurança Nacional, aqueles que eram uma ameaça à pátria naquele momento, porque o preâmbulo da Constituição,
a polaca, ela fazia referência ao perigo comunista. O próprio Luiz Carlos Prestes, por mais que esse homem, né, não vou julgá-lo, morria de ódio do Vargas, porque foi ali, né, na segunda fase era Vargas, a gente já comentou sobre isso, que ele mandou a Olga Benária, esposa do Luiz Carlos Prestes, para a Alemanha. O próprio Prestes, naquele momento, também vai colocar o apoio dele ao queremismo. E olha só, quem é que vai tirar o Vargas do poder? Quem percebeu que com, né, meio limão ele já fazia uma limonada inteira, e era o amigo, inclusive de infância, do Vargas, que era o Dutra. O Dutra, então, percebendo que aquela movimentação do queremismo poderia ser utilizada pelo Vargas, ele vai lá, corta as asinhas do Vargas, manda ele sair, faltava algumas semanas só, né, para terminar o mandato dele, e finaliza-se assim a fase do Estado Novo. E o próximo pretendente será o Dutra, que tem um vídeo no meu canal. Mas antes de sair, o Vargas, ele faz, né, tipo lá o Exterminador do Futuro, só que não em inglês. Ele fala, eu voltarei e voltarei nos braços do povo. E dito e feito, nas eleições de 1950. Mas essa já é a fase daí aonde ele está democrático, aonde pela primeira vez ele vai estar na presidência e porque ele foi eleito. Não foi revolução, não foi eleição indireta, não foi golpe. E também tem um vídeo lá desta fase democrática do Vargas. Pronto, acho que falei tudo. Se eu não falei tudo, me escreve. Adoro contar histórias. Se não deixou o like, deixa agora. Obrigada. Tchau, tchau.